boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente no Longe Talks. Quem for assistir amanhã, bom dia, boa tarde. Mas sempre são temas que eu convido vocês a assistirem, a degustarem, porque são temas que nos instigam a pensar e a refletir sobre a longevidade. E hoje a gente tem, né, uma convidada muito especial, que foi também uma das primeiras pessoas e profissionais pelas quais eu tive contato nessa minha trajetória de aprendizado sobre a maturidade, sobre a longevidade. Bom, vou fazer a minha audiodescrição, depois eu vou passar para Márcia Tavares, que é um grande prazer ela estar aqui com a gente, ela faz a audiodescrição e a gente continua aí o nosso papo. Bem-vinda, Márcia. Bom, eu sou uma mulher branca, tenho 63 anos, né? Tenho cabelo inteiramente brancos até o ombro, né? Uso óculos, cada gravação eu tenho que descrever com mais detalhe, porque eu amo óculos, então hoje eu estou com óculos em tons de marrom e em tons de verde e transparente também. Bom, estou com duas argolas douradas, uma blusa preta e o meu fundo é um fundo branco com como se fossem uns quadriculados, né, marcados nesse fundo branco. Bom, Márcia, muito obrigada por estar aqui com a gente e agora eu passo para você. Eu que agradeço, Eliane, é um prazer estar aqui. E fico muito honrada de saber que, de certa forma, eu participei da tua jornada e espero continuar participando, então pode sempre contar comigo. Vou fazer minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, tenho 44, já prestes a fazer 45 anos, cabelos castanhos com alguns fios grisalhos, tenho olhos castanhos escuros também. Estou vestindo uma camiseta tangerina, escrito longa, sustentável e potente, em relação ao que eu acredito que a vida precisa ser, usando um terninho azul marinho. Atrás de mim eu tenho uma estante com vários livros e objetos de decoração e ao fundo a parede é cinza. Muito boa noite para quem é da noite, bom dia e boa tarde para quem vai assistir em outros horários. Eu gostaria aqui até de colocar um dos primeiros livros que eu comecei a ler foi Trabalho e Longevidade, né? E a Márcia tem aí um trabalho, uma trajetória de muito tempo nesse tema, né? E agora, Márcia, eu sei que a gente passa... eu hoje estava, né, estudando um pouquinho sobre biografia humana e vi que tem alguns marcos na vida da gente que fazem a gente mudar. E eu acredito que você está passando por um desses marcos, né, que transformam, não de mudanças totalmente radicais, mas que transformam e vão evoluindo. Mas primeiro, né, Márcia, vamos... aqui, geralmente, os nossos convidados falam assim, nossa, essa pergunta aí me pegou. Mas eu gosto muito de fazer uma pergunta assim, quem é a Márcia pela Márcia? E aí você faz aí a maneira como você se vê no cenário, com você mesmo. A Márcia pela Márcia. A Márcia é uma pessoa que não gosta de não. Para mim, tudo sempre tem uma saída, a não ser para a morte, é justamente por isso que eu trabalho com longevidade. Eu costumo contar que a minha relação com a morte é tóxica. Então, eu acho que é uma besteira a gente morrer. É claro que tem questões filosóficas envolvidas, né? Muita gente segue a corrente de que é justamente porque a morte existe que a gente pode dar sentido à vida, mas eu acho que tem tanta coisa para fazer no mundo que a gente morrer com 100 anos, gente, é muito pouco. Eu quero chegar pelo menos nos 120, mas eu estou aqui torcendo para que até lá a gente consiga meios de prolongar a nossa vida e que seja, como diz na camiseta, né, uma vida que não seja apenas longa, mas que seja também sustentável e, acima de tudo, que seja potente, do jeito de cada um.
né? Do jeito que cada um entende potência. Quando a gente fala em longevidade, por exemplo, tem gente que tem um plano para uma vida longa, tem gente que nem quer tanto uma vida longa, mas o importante é que cada um, a seu jeito, possa ser plena, né? Principalmente quando a gente está falando de nós, mulheres. Mas isso também serve para os homens, eu também desejo o mesmo para os homens. É que a gente tem um curso de vida muito particular, com outros desafios, então temos aí uma boa jornada, né? E eu vou colocar aqui uma coisa que é muito interessante, que eu queria que agora você começasse a contar, né, desse seu projeto lindo, porque eu acompanhei esse projeto, e aí eu quero que que você conte, mas eu quero que as pessoas saibam que ele não surge do nada, assim, olha, vamos... Não, ele surge de uma pesquisa, da qual eu também pude responder, né? Uma pesquisa que você ampliou esse olhar e a partir daí houve uma construção. Então eu queria que você contasse um pouquinho dele antes e depois entrasse nesse teu projeto, nessa tua plataforma, nesse teu objetivo, que eu acho que é o que hoje brilham os nossos olhos, brilham os olhos das mulheres. Bom, primeiro que, assim, eu já tenho uma longa trajetória aí, com mais de 12 anos, fazendo pesquisa. Então, entre todos os participantes com quem eu já falei, eu já havia escutado mulheres, né? Mas agora, eu fiz uma pesquisa especificamente para mulheres maduras. E a gente queria entender como é que elas estão olhando para o futuro, né? Por quê? A mulher... E as mulheres que estão ouvindo o podcast vão saber, os homens também vão saber, e se não sabem, parem para observar, porque está mais do que na hora de fazer isso. A gente prioriza cuidado com a família, o cuidado com as tarefas do trabalho, a gente prioriza as outras pessoas sempre e nunca tem tempo para a gente. Então, como uma mulher vai pensar no futuro se às vezes ela não tem, às vezes eu diria melhor até, quase sempre, ela não tem tempo para dar conta do presente? A gente tem que se multiplicar para dar conta de tudo que está acontecendo simultaneamente na nossa vida, né? E nessa dinâmica, a gente acaba sempre priorizando as outras pessoas. Então, a gente queria entender como é essa questão de pensar no futuro. Será que a mulher está fazendo isso de verdade? E tem uma coisa muito importante, aí eu vou trazer alguns números, que esses números me ajudam a elucidar bem a situação. O Banco Merrill Lynch fez uma pesquisa e descobriu que 64% das mulheres querem chegar até os 100 anos. Eu já falei que eu quero passar, né? Quero ser para os 120, mas 64% das entrevistadas querem chegar aos 100 anos, sendo que 60% acredita que não vai ter dinheiro para chegar lá, e 42% acreditam que não vão ter dinheiro para chegar nem aos 80, sendo que 80 é a média da expectativa de vida no Brasil para as mulheres hoje, mas a gente sabe que pode ser muito mais longeva. A gente pode... 85% da população que tem 100 anos ou mais no Brasil são formadas por mulheres. Então, como é que é isso, né? A gente vive mais, mas o nosso dinheiro dura menos. Como é que faz essa conta funcionar? A gente também tem um risco, tem uma pesquisa da Universidade de Oxford que fala que as mulheres têm 40% a mais de chances de desenvolver transtornos mentais em função de sobrecarga de trabalho, em função das desigualdades sociais, em função também do nosso próprio metabolismo, das nossas questões da formação, da composição do nosso cérebro. Então, o nosso risco é maior tanto para perder a nossa independência financeira quanto a nossa independência cognitiva. E será que a gente tem consciência disso? Será que cada mulher no Brasil sabe disso? Será que ela tem tempo, saúde mental para prestar atenção nisso? Então foi por isso que a gente resolveu fazer uma pesquisa. A gente queria entender como é que as mulheres maduras estão olhando para o futuro. E a gente descobriu que mais da metade não tem um plano para o futuro. Não tem nenhum tipo de plano para o seu futuro.
Entre as que têm algum tipo de plano, e pode ser que esse plano nem seja um planejamento estruturado, 64% definiram esse plano para o futuro, sabe como? Conversando com os amigos e os familiares. Claro que a gente tem que pensar no futuro e ter conversas importantes, inclusive, com a nossa família. Mas o nosso futuro, o nosso plano de futuro, enquanto mulher, não pode ser definido exclusivamente por isso. Essas mulheres não tiveram qualquer tipo de orientação profissional. Então, será que esse plano que elas fizeram com a família e com os amigos, em conversas com a família e com os amigos, ele de fato vai atender a todas as necessidades que essa mulher vai ter numa vida mais longa? Será que nessa conversa eles discutiram finanças, previdência, moradia? Será que eles discutiram governança do envelhecimento na família? Será que eles discutiram a sexualidade e os relacionamentos amorosos da mulher no futuro, na segunda metade da vida dela? Então, são muitas questões que possivelmente não estão claras, não estão planejadas na vida da mulher, sabe? E é importante a gente olhar para isso, porque as mulheres são mais da metade da população no Brasil. Então, como assim? Não dá para deixar, sabe? A segunda metade da nossa vida, que pode ter aí 50 anos, é muito tempo para a gente viver no deixa a vida me levar, sabe? Porque a vida pode te levar para um lugar que você nem queria ir, e aí não vai ser bom, né? Então, assim, ter uma direção, ter um norte, ter uma rota muito clara para chegar lá é o que a gente entende que pode ajudar as mulheres a alcançarem essa vida longa, sustentável e potente. Então, essas 3 palavrinhas eu uso muito, e como eu falei no início, é o que está na camiseta, porque é uma combinação, né? Que para mim ela move, ela sustenta esse futuro. Então, viver muito é legal, mas se a gente não tiver dinheiro, e aí não vamos romantizar essa coisa de dinheiro não traz felicidade. Essa já é a primeira crença disfuncional que a maioria das mulheres tem, porque ouviu isso desde criança, cresceu com essa mentalidade, e aí por isso hoje não consegue negociar salários melhores, sabe? Tem vergonha, fica constrangida para falar em dinheiro em qualquer negociação, mesmo que seja em troca de um trabalho prestado, de serviço prestado dignamente. Então, assim, a gente tem, como você falou, né? A gente não poderia passar ilesa desse sistema, desse modelo. Então, a gente cresce com crenças disfuncionais. E isso atrapalha bastante, põe em risco esse futuro. Então, é importante que a gente pense em como vai ser esse futuro em termos de sustentabilidade. A mulher vai ter dinheiro para se manter? Ela vai ter uma aposentadoria garantida? Porque, trazendo uma outra questão, quando a gente fala, por exemplo, de trabalho e carreira, a gente interrompe a carreira em diferentes momentos da nossa vida. Aí acompanha só. Na maternidade, a gente tem uma sobrecarga de trabalho, porque a maternidade pode ser linda, mas sem romantizar. Quem é mãe sabe muito bem o quanto isso sobrecarrega a mulher, né? No sistema em que a gente vive, né? Em que a gente experimenta a maternidade aqui no Brasil hoje. Então, aí ela sai para licença maternidade. Quando volta, é bem comum que seja demitida. Então, ela interrompe a carreira aqui. Lá na frente, ela, principalmente que é da geração sanduíche, que é a mulher que tem a minha idade, mais ou menos, né, assim, 40, 50 anos, ela está ali preocupada em cuidar dos filhos ainda e, ao mesmo tempo, cuidar dos pais idosos que podem desenvolver algum tipo de doença crônica não transmissível e que precisam de cuidados especiais de longo prazo. Então, essa mulher é sanduíche por quê? Essa geração, né? Porque ela está pressionada pelos dois lados. Ela está ali no meio, sabe? De criar uma criança, um adolescente e ao mesmo tempo cuidar do pai ou da mãe, que nenhuma das duas tarefas é fácil. Além disso, ela tem que trabalhar, ela tem que ser esposa, ela tem que desempenhar vários outros papéis sociais, né? Então, ela interrompe a carreira, depois da maternidade, interrompe a carreira, porque normalmente, como na família, ela é a pessoa que tem o menor salário, então ela é escolhida
para deixar o emprego, pedir demissão, deixar o emprego e ir cuidar dos pais, né? Aí fica mais difícil, por quê? Porque ela já tem uma idade um pouco avançada. O mercado de trabalho já olha para essa mulher e rotula ela de velha. Aí ela fica, sei lá, uns 4 anos, 5 anos, talvez, fora do mercado cuidando dos pais, ficou ainda algum tempo afastada desse mercado. Como é que volta depois? Não volta. É difícil, é muito mais difícil. Então ela interrompe a carreira pela segunda vez e chega aqui, ela não consegue retomar. Se ela retoma, muitas vezes ela retoma em condições que não são as ideais. Então ela aceita um emprego qualquer, com uma remuneração que ela não se sente em condições de negociar algo melhor e que esteja talvez à altura da função que ela vai desempenhar. E aí, como é que fica a aposentadoria dessa pessoa? Como é que fica a aposentadoria dessa mulher? Muitas não conseguem se aposentar e outras se aposentam, mas demoram mais tempo e algumas não conseguem receber o benefício como poderiam. Então, assim, tá aí a questão da sustentabilidade e do dinheiro. Se a gente não consegue fazer esse percurso esperado, a gente não vai ter uma maturidade, né, uma longevidade sustentável. E o dinheiro é a base de tudo. Se você não tem dinheiro, você não tem diversão e lazer. Se você não tem dinheiro, você não tem uma moradia adequada. Se você não tem dinheiro, você não se nutre, não cuida da tua saúde bem. E mais nada, né? Então, de certa forma, por mais que você não tenha um plano de ficar multimilionária, eu imagino que você tenha o plano de ter uma velhice minimamente confortável, segurança financeira, né? Para que você possa aproveitar e ter uma vida potente, que é outra palavrinha que está na camiseta e que eu defendo muito. Por quê? Sem saúde mental, sem saúde física, sem uma infraestrutura, você não consegue ter uma vida plena, né? Você não consegue ser feliz, você não consegue olhar para dentro de si e falar: agora que eu me libertei das amarras que me prendiam, sejam elas quais forem, eu vou ser aquilo que eu realmente quero ser. Eu não vou mais viver a vida que os outros querem que eu viva, eu vou viver a vida que eu quero viver. Mas para isso você precisa ter as condições mínimas, né? Senão você continua lutando pelo básico, que é a tua sobrevivência, que é o teu alimento, que é o teu teto. Então, eu acho que é fundamental a gente olhar e entender que a mulher não está olhando para o futuro dessa forma. Ela não entende ainda, não consegue visualizar de forma muito clara quais são os desafios que ela vai viver na maturidade e muito menos quais são os caminhos para ela se prevenir ou resolver todos esses desafios. É a gente se apropriar do nosso protagonismo. E aí, eu gosto muito de quando você amplia isso. Quer dizer, eu estou falando para a mulher madura, mas a mulher madura, se ela se prepara antes, ela tem uma maturidade mais, é uma maturidade planejada, né? Então, acho que isso é muito importante quando você traz. Mas aí, agora, eu queria que você falasse da plataforma, o que ela traz, quais são os benefícios, o que eu, enquanto mulher, né, aos 63 anos que estou aqui, ou 50, ou a própria Jéssica aos 32, o que a gente pode, enquanto mulher, se beneficiar principalmente com toda essa pesquisa que você fez para poder chegar num produto que é o produto que vem de encontro às nossas necessidades. A plataforma se chama Ela Futura, e eu acho que é autoexplicável, né? Assim, a gente consegue entender bem nesse contexto que eu trouxe aqui, que é a mulher no futuro, né? A nossa versão no futuro. Então, a plataforma, ela foi criada exclusivamente para o desenvolvimento de mulheres maduras, e o nosso objetivo é ajudar a mulher a construir esse planejamento com ações claras de curto, médio e longo prazos para que ela tenha essa velhice
longa, né? Essa vida longa, sustentável e potente da qual eu estou falando aqui. Então, existe no mercado uma coisa chamada Programa de Preparação para a Aposentadoria. Mas esses programas, normalmente, eles têm alguns problemas, alguns vieses, e a adesão costuma não ser tão grande quanto precisaria ser. E uma coisa básica eles não foram feitos exclusivamente para os desafios do curso de vida e da carreira da mulher. Então, diante dessa pesquisa, a gente entendeu o seguinte: olha, é legal o que essas empresas têm, mas não é suficiente. A gente precisa fazer alguma coisa melhor do que isso. Porque a mulher não é só trabalho, nem é só menopausa e nem é só aposentadoria. Embora tudo isso já seja coisa pra caramba, né? Mas ainda tem mais. E todas essas coisas, elas são uma face da vida da mulher. Então, a gente precisa olhar para todas elas de uma forma integrada. E aí, a gente criou a Ela Futura. Então, a ideia é que a mulher crie o planejamento dela em 12 áreas da vida longa. E aí vão desde saúde, que é fundamental, né, a base de tudo, finanças e previdência. Previdência, por exemplo, finanças e previdência, né? São temas assim que a gente às vezes chega a arrepia. Se a gente puder evitar, a gente se esforça para isso. E, no entanto, como eu já falei, é um tema essencial para todas as pessoas, sobretudo para as mulheres, nós que temos uma relação não muito otimizada, né? Não muito bem resolvida com esses dois assuntos. Então, saúde, finanças e previdência, diversão e lazer. A gente fala aqui quais são as novas formas de se divertir. Desenvolvimento continuado, que é o aprendizado continuado, a importância disso para a vida e para a carreira. A gente traz também um tema que é governança para a família. Então, como eu e a minha família vamos gerenciar o nosso processo de envelhecimento, quem vai tomar quais decisões, em que momento e com que ferramentas. A gente fala sobre moradia, porque é uma das coisas base, né, fundamentais para a gente viver, e a gente tem novas opções, né? Hoje, que mulher precisa pensar que quando envelhecer vai viver com filho ou vai para uma ILPI, ou casa de repouso, para quem não conhece o termo ILPI? A gente hoje já tem outras opções. Então, será que eu vou querer viver em um co-living? Será que eu posso construir um condomínio ou, né, combinar com os meus amigos de envelhecer e eles vão ser os meus vizinhos? Então, eu vou morar com os meus amigos, olha, os meus melhores amigos, provavelmente, ou amigas, quando eu envelhecer. Então, a gente vai trazendo alguns temas novos com uma abordagem contemporânea e até de olhar para o futuro, né? Quais vão ser as possibilidades no futuro. E nessa lista aí de 12 temas, a gente discute também legado, a gente discute relacionamentos sociais e familiares e também sexualidade e relacionamentos amorosos, afinal de contas, né? Nos 45, 50, 60, a gente está se reinventando nesse quesito também. Então, mas é uma coisa que a gente pouco fala. Trabalho, aposentadoria e pós-carreira. Então, isso aí tem muitas discussões. E a gente traz também 2 outros aspectos que são finitude e espiritualidade, que também são conversas que a gente não gosta de ter. Ninguém quer falar sobre finitude e morte, mas é essencial. E a gente até pode desenvolver uma nova forma de lidar com esses 2 assuntos. E, por fim, plenitude e felicidade, que, afinal de contas, o que a gente quer? A gente quer ter uma vida plena, a gente quer ser feliz, né? Então, como é que a gente trabalha? Nosso objetivo é fazer com a mulher que chega na Ela Futura, ela chega com algumas crenças disfuncionais, alguns medos, talvez muitos medos, e o nosso primeiro passo é ajudar essa mulher a identificar isso. É uma etapa de autoconhecimento. Se a gente não se conhece, a gente não pode mudar, a gente não pode evoluir. Então, o primeiro passo é para tudo e vamos identificar quais são os medos, quais são as crenças disfuncionais que a gente tem em relação ao envelhecimento e que podem impedir que a gente seja essa Ela
futura. O segundo passo é a gente transformar isso, é a gente trabalhar essa mudança e ajudar as mulheres a enxergar o envelhecimento de uma forma nova, né? A gente não está envelhecendo como as nossas avós envelheceram, e a gente precisa se apropriar disso, como a gente já falou aqui. Então, a gente precisa substituir essas crenças disfuncionais por narrativas de potência para envelhecer. E aí a gente chega no terceiro passo, que é pegar essas 12 dimensões que eu falei para vocês e mapear, olha, quais são os desafios que estão por vir nesses 12 assuntos, nessas 12 dimensões da vida longa. Quais são os caminhos possíveis para a gente se antecipar, né, no sentido de se prevenir, ou resolver de uma forma geral, até porque talvez a gente receba mulheres na pesquisa, por exemplo, a gente teve mulheres com mais de 60. Essas mulheres já estão ali mergulhadas no furacão. Então, com elas não é nem muito prevenção. Por mais que a gente possa chegar aos 100, e se eu estou em 60, eu ainda tenho 40 pela frente, mas a coisa já está acontecendo ali, os desafios já estão, né? Então, como é que essa mulher, o que essa mulher pode fazer hoje para lidar com esses desafios que as de 40, como eu, 50, vão enfrentar daqui a pouco e vão ter tempo para se prevenir, talvez, né? E pelo menos em alguns aspectos. Então a ideia é essa, pegou tudo isso, agora vamos organizar, vamos fazer um planejamento, vamos ver o que você começa a fazer em curto prazo, o que você faz em médio, o que você faz em longo prazo, para poder alcançar essa versão de você mesma que você quer ser. Né? Se, como eu já falei, viver a vida como os outros querem pode levar a gente para um lugar que a gente não quer ir, né? E a gente pode chegar lá nos 100 e em vez de comemorar, a gente ficar se lamentando pelo que não foi. 100 anos é muito tempo para a gente pensar no que não foi, né? É melhor a gente pensar em tudo que a gente conseguiu fazer. A gente deixa uma lista de pendências, vai que tem uma próxima vida, mas se não tiver, o ideal é que a gente possa alcançar o máximo, né? Viver na nossa potência máxima, como eu gosto de dizer. Então, ela futura é isso. Ela futura vem para compartilhar conhecimento, método para ajudar as mulheres a se prepararem para ter uma vida longa, sustentável e potente. Durante essa trajetória de cima em baixo, que é o desenho do viver, né, que está muito, essa analogia, eu acho que é perfeita, né, com o nosso sistema, diante disso que as mulheres têm que pensar nesse movimento. E o quanto eu pensar nesse movimento, eu vou estar preparada e ser protagonista das minhas escolhas, do que eu quero, como você diz bem, do que eu quero ser, né? Sim, então... E um dos motivos, Eliane, para a gente fazer essa plataforma e ela ser aberta para qualquer mulher, e não dentro de uma empresa exclusivamente, é para que qualquer mulher realmente possa ter acesso. Então, se a empresa onde a mulher trabalha não oferece um programa desse tipo, não tem problema. A mulher vai ter acesso através dessa plataforma. Porque se a gente parar para pensar bem, a mulher que está fora de uma empresa, ela está fora de um vínculo empregatício, essa mulher ela precisa ainda mais de apoio para pensar nesse futuro do que a outra, porque talvez ela tenha menos suporte, talvez ela não tenha uma previdência social, muito menos a previdência complementar. E isso a gente viu também muito na pesquisa. E uma outra coisa muito interessante na pesquisa é que 89% das mulheres que participaram disseram que gostariam de se conectar com outras mulheres para planejar o futuro. Então, isso mostra para a gente que as mulheres precisam de escuta, precisam de conexão, precisam e podem se beneficiar muito dessa conexão entre mulheres, sabe? Essa rede, né, que forma. Você trazer nesse momento essa plataforma, eu acho que é até um alerta para as empresas para repensarem seus próprios programas, né? Isso era uma coisa que eu sempre fiquei pensando, nossa, o próprio nome parece que está te convidando para você sair, e não é isso. É só eu repensar, e no eu repensar e ressignificar, eu
posso resolver querer ficar. Mas é importante que todas as mulheres possam ter acesso a esse tipo de conhecimento e método para que elas possam seguir a vida com a ideia de que elas são capazes de se reinventar e que elas podem ter uma nova narrativa, uma narrativa de envelhecer de uma forma mais potente, né? Então, eu acho que esse convite é um convite às mulheres, né? E super obrigada mesmo, Márcia, de estar aqui com a gente. E foi muito bom, foi ótimo. E a gente já está esperando aí. Eu acho que vai para o ar, viu, Márcia? Depois do dia 18, que eu acho que é mais importante para a reafirmação. Então, aí a gente está esperando todas na plataforma. Isso, foi ótimo, gente. Adorei bater esse papo. Obrigada pelo espaço também. Demorou, a gente já tá para marcar isso. Cada hora acontecia alguma coisa, mas eu sei por que foi, porque essa era a hora certa para fazer.